bem, pessoal? Professor Muniz por cá. Vamos aqui às nossas apostas de prova. Os principais artigos que podem cair na sua prova de Direito Constitucional para quem está fazendo aí o concurso da PMCE, tá bom? Se você for esperto, se você perceber que seu concurso que você está estudando também abrange essas matérias, assista, tudo é válido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bora começar aqui a nossa resolução de questão. Não, né, professor? Hoje não é resolução de questão. Hoje são apostas de provas, os artigos que podem cair na sua prova, tá bom? Vamos lá, então? Pessoal, começando aqui na parte de direitos individuais e coletivos, né? Lá no artigo 5º. O que é que ele fala? Aos brasileiros e ao pessoal, os estrangeiros que moram no país, é garantido o quê? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, certo? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Professor, aí ele diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Essa igualdade que ele fala aqui, ó, homens e mulheres são iguais, seria a igualdade formal, que é chamada, tá? Igualdade formal, ou seja, de igual para igual, homem e mulher igual em direitos e obrigações. Os alunos estão perguntando: professor, e esses estrangeiros que residem no país, eles têm que estar morando para ter direito? Não. Basta os que estão de passagem. Não é somente os estrangeiros que residam no país. Até mesmo aquele que está vindo de avião, passando por aqui, fazendo uma escala e indo embora, ele já tem direito. Tá bom? O STF já decidiu que até mesmo os que estão de passagem. Ou seja, temporariamente, né? Então, não precisa realmente morar aqui, tá? Para ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tranquilo? Observação: igualdade material. Ó, essa daqui que tem na Constituição, no inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, de igual para igual. É a igualdade formal que está prevista na lei, na Constituição. O que seria essa igualdade material? Porém, pessoal, existem casos que, para realmente fazer com que haja isonomia da maneira mais justa, existem alguns casos. Por exemplo, teste físico para homem e mulher para aeronáutica, para entrar, por exemplo. Já teve decisões que os índices eles podem ser o quê? Diferenciados, tá bom? Para mulher e para homem. Isso fere a igualdade? Não, não fere, tá? Então, toda vida que a gente trata os desiguais nas medidas de suas desigualdades, a gente está tratando igualdade material. Então, a gente, por exemplo, a questão da idade para concurso militar, entendeu? A questão também dos índices dos testes físicos, teste físico. A questão das cotas também, política de cotas, as ações afirmativas, né, que a gente conhece. Ações afirmativas são exemplos de igualdade material, tá bom? Ou seja, você às vezes tem que tratar de uma maneira mais justa para que realmente haja uma igualdade de maneira mais justa, a mais justa possível, tá? Então, quando tem essas pequenas diferenciações, mas para que dê uma igualdade mais justa, a gente está trabalhando em igualdade material, certo? Coloquei alguns exemplos, mas qualquer coisa que for nesse rumo aí vai estar dentro da igualdade material. Próximo inciso. Deixa eu puxar mais para cá. A questão da manifestação do pensamento, né? A Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, porém é vedado o anonimato. Outra, a questão da liberdade de consciência e de crença, mas é assegurado o exercício dos cultos religiosos, né? Professor, nosso Estado é laico. Ninguém pode violar a sua liberdade de consciência e de crença, não. Na verdade, a lei é que tem que garantir que essa liberdade ela seja garantida a sua proteção. Então, a proteção é na forma da lei. De quê? Os locais de culto e suas liturgias. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa. Aonde, professor? Tanto em entidades civis quanto militares. Aquelas entidades que têm internação coletiva, onde as pessoas precisam ter essa assistência, né, religiosa. O pessoal mora coletivamente há muito tempo. Então,
é assegurado, a lei assegura essa prestação religiosa, tanto em entidades civis e militares de internação coletiva. Outro ponto importante, a questão da escusa de consciência, né? Ninguém pode ser privado de direitos, pessoal, por crer, por motivo de crença, religião ou convicção filosófica. Eu penso meu pensamento político é de uma forma. Ninguém pode ser privado de direitos por causa disso. Agora, quando você alega isso na hora de cumprir uma obrigação legal imposta a todo, por exemplo, a questão quando você vai cumprir serviço militar obrigatório. Você alegou questão de crença filosófica, religiosa. Eu não posso fazer certas atividades físicas lá no período militar. Ótimo. Já que você não vai passar um ano aqui, a gente vai dar uma outra prestação alternativa para você. A gente vai dar uma outra atividade para você cumprir no lugar desse serviço militar. Agora, se você se recusar na segunda vez, de novo, a cumprir essa prestação alternativa, aí, nesse caso, meu amigo, você vai ser privado dos seus direitos. Como é que você vai ser privado? Cassação? Não, não existe cassação de direitos políticos. Atualmente, a doutrina majoritária entende que ocorreria a perda dos direitos políticos. Ocorreria a perda dos direitos políticos caso ele se recusasse a cumprir essa prestação alternativa no lugar daquela obrigação por lei. Entendeu? Como é o nome disso, professor? Escusa de consciência. Então, em regra, você não pode ser privado dos seus direitos, salvo se você invocar para eximir-se de uma obrigação legal a todos os impostos. E recusar, logicamente, a cumprir essa prestação alternativa. Aí você perde, tá? Próximo. Essa aqui pode cair na sua prova também. O inciso da casa, né? A casa é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar sem o consentimento do morador. Cuidado, porque ele pode colocar consentimento do proprietário. Na verdade, a casa pode estar alugada. É do morador. O conceito de casa tem a ver com a sua intimidade. Quais são as exceções que a gente pode entrar na casa, Muniz? Sem a autorização do morador? Flagrante delito, desastre, prestar socorro e, no caso, ordem judicial durante o dia. Tá bom? Lá na lei de abuso de autoridade, ela trouxe o período, né? Por exemplo, ali, a lei de abuso de autoridade trouxe das 9 às 5. Período que, se você entrar para cumprir a ordem judicial nesse período, você comete até crime de abuso de autoridade. Então, determinação judicial somente durante o dia. Tá bom? Flagrante delito também pode. Acontecer um desastre ou para prestar socorro, você pode entrar na casa sem consentimento do morador. Conceito de casa, ele é bem abrangente. Abrange até escritórios profissionais. Tá? Por exemplo, um trailer onde você mora, um local onde você trabalha, o seu escritório de advocacia, por exemplo, local de habitação coletiva, tudo isso aí entra no conceito de casa. Tá bom? Professor, e a bolé do caminhão? A bulé do caminhão entra no conceito de casa? A bulé do caminhão? Não, não entra no conceito de casa, tá? Bulé do caminhão não entra. Então, por exemplo, se você for pego lá com uma arma dentro dessa bulé, o que é que vai acontecer? Porte ou posse? Porte de arma de uso, dependendo se for restrito, proibido, ilegalmente. Tá bom? Porque ali não é considerado casa. Então, porte, né? Extramuros. Então, não entendo aqui que a bulé do caminhão não entra no conceito de casa. Mas, letra de lei, pode cair na sua prova esse inciso. Principalmente carreira policial. Outro que pode cair, a questão da violação das comunicações telegráficas, correspondência de dados e comunicações telefônicas. A Constituição diz que é inviolável, né? Porém, no caso das comunicações telefônicas, né, a própria Constituição diz que pode ser violado, mas aí tem que ter uma ordem judicial e tem que ter uma finalidade. Para que ele vai violar? Para investigação criminal ou na fase de instrução processual penal. E isso no último caso. O último caso que ele diz aqui seria as comunicações telefônicas, segundo a letra de lei da Constituição. Tá? Mas existem também quebras de sigilo de correspondência, de dados, tá bom? Mas esse inciso aqui pode cair na prova de vocês. Vamos aqui no próximo. Questão do trabalho. A Constituição diz que você pode trabalhar, pode exercer qualquer trabalho, um ofício ou uma profissão, mas é do jeito que você quer, não. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Ou seja, aqui
Em regra, você pode exercer qualquer trabalho, porém, se a lei colocar regulamentos em certos trabalhos, você vai ter que cumprir os requisitos para poder trabalhar com aquilo. Se exigir faculdade, você tem que fazer faculdade. Então, a gente até fala que isso aqui é uma norma de eficácia contida, né? Eficácia contida. Por que contida? Porque é o seguinte, em regra você pode exercer já a profissão, porém você sabe que a qualquer momento pode sofrer uma limitação. Né? Ou seja, essa limitação é a criação de requisitos por meio de lei, tá? Que a lei estabelece. Então, a gente fala que é uma norma de eficácia contida, ou seja, a qualquer momento pode ser limitado esse direito por meio de uma lei. Não é que ele vai tirar o seu direito, não. Ele vai só colocar mais requisitos, entendeu? Outro que pode cair é a questão do acesso à informação. Todo mundo tem direito a acesso à informação, tá? Professor, como é que é a questão do sigilo da fonte? O sigilo da fonte, ele só vai ser resguardado quando for necessário para o exercício profissional. Geralmente aqueles jornalistas, né, não precisa revelar. Mas a regra que você tem direito a acesso à informação e o sigilo aliás, sigilo não. E a questão de ser revelado da fonte, né? Pode ser resguardada essa fonte? Em alguns casos, sim. No caso de... A própria Constituição diz, quando for necessário para o exercício profissional, pode ser resguardado esse sigilo, tá? Próximo, que pode estar caindo, questão da locomoção no território. Você pode entrar, permanecer com seus bens, tá? No território nacional, em tempo de paz. Em tempo de paz, tá bom? Importante a gente destacar isso aqui em tempo de paz, porque não é em qualquer tempo, é em tempo de paz. Outra situação, direito de reunião, também pode estar caindo. Você só pode fazer reunião pacífica, reunião sem armas, logicamente. Tem que ser um local público, aberto ao público. Professor, precisa de autorização? Não. Independente de autorização, não precisa de autorização para fazer essa reunião. Tá? Agora, se tiver outra reunião colocada para o mesmo local, aí não pode frustrar, né? O que é que a Constituição exige? A própria Constituição exige apenas um prévio aviso à autoridade competente. Porém, o STF recentemente disse que esse aviso prévio, ele é dispensável. Tá bom? Que é comunicar às autoridades. Ah, ele deixou de comunicar à autoridade, pronto, não pode fazer a reunião. Então, o STF, ele entende, segundo o posicionamento dele, ele entende que esse aviso é dispensável. Se cair conforme o texto constitucional, ainda está lá, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É parecido com aquele caso lá do depositário infiel e da pensão alimentícia, né? Então, segundo o posicionamento do STF, seria dispensável. Cuidado com o comando da questão. Segundo a Constituição, o aviso prévio ele é indispensável. Ou seja, tem que ter esse prévio aviso às autoridades. Não confundir. Prévio aviso não é a mesma coisa que autorização. Autorização é uma coisa, avisar é outra. Eu estou avisando que eu vou fazer uma reunião. Tá bom? Atentar ao comando da questão. Cuidado. Outra que pode cair é a questão das associações. Primeiro, associação, né, para fins lícitos. Você não vai criar uma associação para fins ilícitos, né? Pode, associação de caráter militar, paramilitar, não pode, é vedado. Professor, precisa de autorização? Não, independe de autorização para eu criar essa associação. E nenhum Estado vai interferir no seu funcionamento, tá? Outro ponto importante. Professor, como eu crio uma associação, eu posso desfazer ela, né? Você pode desfazer de duas formas. Ou você dissolve, ou você suspende as atividades dela. Concorda comigo que suspender é só uma coisa temporária e dissolver é uma coisa para sempre? Pois é. Para o cara acabar realmente de vez, para sempre, tem que dar todos os direitos para ele. Tem que esperar transitar em julgado a sentença. No caso de suspender, basta o juiz lá da comarca dele suspender a atividade ali, porque ele viu irregularidade. Agora, não confundam suspender com dissolver. Dissolver, que no caso aqui exige o quê? O trânsito em julgado. Para suspensão, basta uma decisão normal judicial. Não precisa do trânsito em julgado. Tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Quando ele diz assim, ó, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Qual é o primeiro caso que ele falou? Dissolver. Tá bom? Próxima,
Você pode ser obrigado a se associar? Não, ninguém pode ser obrigado a associar ou a permanecer associado caso já esteja. A próxima, professor, as entidades associativas, elas podem representar os seus filiados, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial? Pode. Precisa de autorização? Precisa. Tá bom? Tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, ou seja, na parte civil, parte administrativa. Tá bom? Outro que pode cair é do iminente perigo público. No caso de iminente perigo público, a autoridade ela pode usar aquela sua propriedade para tentar cessar aquele perigo que está acontecendo. Ou ele pega a tua moto porque o pneu da viatura furou, não tem outro meio para alcançar lá e salvar a vítima, né? Então, um barranco está caindo, vai destruir as casas, e a gente tem que retirar aquele pessoal dali e colocar num terreno que tinha do lado, que é de um particular. Então, no caso de um iminente perigo público, a Constituição garante que a autoridade, né, o poder público, ele vai usar uma propriedade do particular. Lógico que ele não vai ficar assim, né? Porque se houver algum prejuízo, lógico que vai ser indenizado, mas só se houver o prejuízo. Se ele utilizou e deixou tudo direitinho, não tem por que indenizar. Então, essa indenização ela é ulterior, ou seja, ela é posterior. Certo? Ela é uma indenização posterior, não esquece. Outra que pode estar caindo é a questão do tribunal do júri. Também aposto muito na questão dessa. O tribunal do júri tem algumas características, né? A lei ela vai dar uma organização para esse tribunal. Primeiro, você pode se defender de qualquer forma. As votações lá dos jurados, sigilo. Soberania dos fatos, né, dos vereditos, também prevalece. E lógico, para que serve o júri? Julgamento de crimes dolosos contra a vida. Viu? Contra a vida, não é qualquer crime, é contra a vida. Então é crimes dolosos também. Nas questões vocês vão encontrar que eles vão colocar que eles têm competência para julgar crimes culposos. Não, é crimes dolosos. Tá bom? Então fiquem espertos nessas 4 características do tribunal. A próxima aposta que eu acho que pode realmente estar caindo para vocês é a questão dos mandados de criminalização que a Constituição fala, né? Que é questão do racismo, ações armadas de grupos civis, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível, peço até que vocês prestem bastante atenção nesse conceito, e é um crime sujeito à pena de reclusão. Já vi questões colocando detenção. A tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos, eles são inafiançáveis, ou seja, ninguém paga para sair, e não tem perdão, ou seja, são insuscetíveis de graça ou anistia. É os 3T mais H. Né? Lembra aqui que esse inciso é do 3T mais H. Beleza? Não esquece disso aí. Ações de grupos armados é igual ao racismo. É inafiançável e imprescritível. Tudo bem? Professor, é só grupos armados civis ou militares também? Civis ou militares. Contra quem? Contra a ordem constitucional do Estado. Cuidado com as penas que podem e as penas que não podem. Professor, o senhor vai falar hoje de poder judiciário, legislativo e executivo? Não. Vai ser um outro vídeo só com aposta só desses temas. O que a gente vai falar agora? Direitos individuais, direitos fundamentais, organização do Estado, segurança pública, forças armadas e funções essenciais à justiça. Minhas apostas. Em outro vídeo eu vou fazer uma aposta na parte dos poderes. Quais são as penas que podem ser adotadas no Brasil? Cadeia, né? Restrição de liberdade, perda de bens, multa. Cabe habeas corpus só para a pena de multa? Não. Se eu for colocar só multa, não cabe habeas corpus, né? Primeiro que você não vai nem ser preso. Agora, se você vai ser preso e ainda tem a multa, lógico que pode. Habeas corpus é para liberdade de locomoção. Prestação social alternativa também é uma pena que pode ser adotada no Brasil. E suspensão dos direitos. Penas que podem ser adotadas, tá? Geralmente eles vão colocar naquelas questões que eles vão botar assim. É uma pena que é permitida no ordenamento jurídico, exceto. Aí ele vai colocar uma que não é. Quais são as que não podem? Tá aqui. Aí você, lá no
no próximo inciso está lá, não haverá pena de quê? De morte, não pode pena de morte. Tem alguma exceção na pena de morte no Brasil? Tem. No caso de guerra declarada, pode. Caráter perpétuo também não pode. Pena de trabalho forçado não pode. Pena de banimento não pode. E penas cruéis. Por favor. Então, esses dois aqui, ó, fiquem espertos que a banca pode cobrar para vocês, tá? Outra situação. Defesa, se defender. O cara se defender. Tem um contraditório e uma ampla defesa. É um direito que você tem. Tanto em processos judiciais, quanto processos administrativos. Tá? Você pode se defender com o jeito que você quiser, com os recursos que você tem. Então, é garantido tanto em processos judiciais quanto administrativos o contraditório e ampla defesa. Você se contradizer aquilo que foi dito contra você e uma ampla defesa, ou seja, você pode se defender de qualquer forma para comprovar que você é inocente. O civilmente identificado, ele não é submetido à identificação criminal. Por quê, professor? Porque eu já identifiquei ele na identidade. Tem alguma exceção? Tem. Tem uma lei, 5.000 e alguma coisa, não estou lembrado, que ela fala da identificação. Por exemplo, o documento está rasurado demais, a gente não consegue ver a foto. Então, são casos que estão nessa lei. Como não foi cobrada a lei para vocês, então vamos se atentar ao que está na Constituição. Ele diz que o civilmente identificado, ele não é submetido a uma identificação criminal. Essa identificação criminal é levar lá para a delegacia, para pegar uma identificação mais completa, né? Será admitida uma ação privada nos crimes de ação pública. Isso aqui vocês talvez devem ter estudado lá em processo penal, né? Existem crimes de ação pública e incondicionada. Por exemplo, crime de homicídio, crime de roubo. Aí, o Ministério Público é o titular da ação penal e ele tem um certo período para oferecer aquela denúncia, né? 5 dias preso, 15 dias ali solto. Se ele não oferecer naquele período, a partir do último dia ali, que acabou o prazo para oferecimento, a pessoa que foi ofendida, ela pode entrar com a ação privada dela no lugar da pública, ou seja, do Ministério Público, para que o negócio vá para frente. Eu não vou ficar esperando pelo Ministério Público, ou seja, houve uma inércia do Ministério Público. Mas sabe que a qualquer momento o Ministério Público pode voltar e pegar aquela ação de novo. Agora, a Constituição, ela só diz assim, cara. É admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada dentro de um prazo legal. Ou seja, eu não vou ficar esperando pelo poder público se ele não entrou no prazo que era para entrar. Eu entro com a ação privada no lugar da pública. Próximo. Quais as possibilidades de prisão que você pode ter? Ou a pessoa é presa em flagrante delito ou por ordem judicial. Tem algumas exceções? Tem. Para você que está estudando aí para ser militar. No caso dos militares, ó, você pode ser preso por transgressão militar ou por crime propriamente militar. Então, tem uma exceção. Militar ele pode ser preso por 3 formas. Ou a transgressão ou crime militar, ou um flagrante delito, crime comum, ou ordem judicial também. Tá bom? Mas, em regra civil, por exemplo, ou é flagrante ou é ordem judicial. Próximo que pode estar caindo para vocês. A prisão do cara e o local onde ele está tem que ser comunicado tanto ao juiz e à família dele ou à pessoa que ele indicar. Em quanto tempo? Tem que ser comunicado de imediato. Imediatamente tem que haver essa comunicação. Outra situação que pode acontecer também é essa questão aqui. Por exemplo, o cara é informado dos seus direitos, né, o preso, e um desses direitos que tem que ser falado para ele é o de permanecer calado. Onde ele está, olha, você tem o direito a não de produzir provas contra você mesmo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Nembo denetur se detegere, né? Lógico, e ele tem todo o direito de uma assistência da família e do advogado. É o direito de permanecer calado. Bom? Não produzir provas contra ele mesmo. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por o seu interrogatório policial. O cara que prendeu o preso, ou quando ele foi para a delegacia, o delegado que interrogou ele, o cara tem direito a saber quem fez isso. Prisão ilegal, ela tem que ser relaxada pela autoridade judiciária. Cuidado que as questões geralmente botam que é autoridade policial. Não, essa prisão ilegal
Ela é imediatamente relaxada pelo juiz. Aí eu coloquei um ponto importante que pode estar caindo para vocês. Aqui geralmente cai mais em direitos humanos, né? Um ponto que geralmente costuma cair mais em direitos humanos, certo? Que é a questão de prisão civil. Professor, eu sei que eu posso ser preso por crime, né, na esfera penal, administrativamente, por exemplo, se eu for militar, se eu cometer uma transgressão. Agora, será mesmo que eu posso ser preso por não pagar alguma coisa? Prisão civil? Por dívida? Então, a Constituição traz duas. Se você não pagar a sua pensão alimentícia, você é preso. E se você for um depositário infiel, também você é preso. Isso segundo a Constituição. Porém, atentem-se ao comando da questão. Pacto de São José da Costa Rica, ela tirou essa possibilidade de prisão do depositário infiel. Não pode. Atualmente, segundo o STF, no Brasil você só pode ser preso. Só existe um único tipo de prisão civil por dívida. Que é no caso, se ele não paga a pensão alimentícia. Essa do depositário infiel, acabou. Só que está lá na Constituição. Por quê? Porque essa norma do Pacto de São José da Costa Rica, ela não foi incorporada no nosso ordenamento como um status de emenda. Ela é uma norma supralegal. Ela fala de direitos humanos, porém ela não passou pelo aquele rito de aprovação nas duas casas, 2 turnos no Congresso e tal. Então, por causa disso, ela tem status de norma supralegal. Então, segundo a Constituição, prende o depositário infiel. Professor, e segundo o STF, não prende o depositário infiel. Por causa dessa súmula 25 aqui, ó. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Acabou. Segundo a Constituição, obrigação alimentícia e depositário infiel. Segundo a súmula 25, STF, não prende depositário infiel. Remédios constitucionais pode cair? Pode. Habeas corpus. Tá lá. Quando é que eu uso habeas corpus? Quando eu achar que eu estou sofrendo uma violência ou estou sendo coagido e eu vou perder minha liberdade de locomoção. Vou ser preso. Ou por uma ilegalidade ou pelo abuso de poder. Tem que ser pelo poder público, lógico, né? Se for sequestrado por uma pessoa, lógico que tu não vai pedir habeas corpus, né? Tu tá sequestrado, não é pelo poder público, é pelo um particular. Tem algumas súmulas que eu gosto de trazer que podem cair, tá? A questão do habeas corpus, onde a pena é só multa. Pô, a pena foi só multa, cara. Tu não vai ser preso. Então não cabe habeas corpus, tá? Habeas corpus é quando você tá na iminência ou tá preso. Preso mesmo, na cadeia. Professor, mas se for dado cadeia mais multa, aí cabe, porque tem cadeia. Agora, se for só a multa, não cabe. Muniz, habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Cara, não cabe habeas corpus contra mérito de punição disciplinar militar porque ele cometeu uma transgressão. Agora, cabe o habeas corpus se a questão falar em relação à legalidade daquela punição. Se for ao mérito da punição, ele deu essa punição porque ele fez isso, fez isso, fez isso. Não cabe. Agora, se for ele der, por exemplo, uma prisão que era para ser 10, ele deu 20. Pô, tá, é ilegal. Aí nesse caso pode entrar, tá, com habeas corpus. Porque aqui mexeu na legalidade. Entendeu? Quanto ao mérito não cabe. Quanto à legalidade cabe no caso de punições disciplinares. Mandado de segurança é quando eu quero proteger um direito líquido e certo meu. Eu tenho esse direito. Agora, cuidado. Os direitos que são amparados pelo habeas corpus, no caso liberdade de locomoção, você entra com habeas corpus. Os direitos que são do habeas data, que é para retificação de dados pessoais, busca de dados pessoais, entra com habeas data. Qualquer um que não for esse direito, aí entra com mandado de segurança, que é para proteger o seu direito líquido e certo. Quem é que é o responsável por essa ilegalidade contra você, meu companheiro? É a autoridade pública ou uma pessoa que está representando o poder público. Ainda tem o mandado de segurança coletivo. Pode estar caindo na prova de vocês. Quem é que pode entrar com mandado de segurança coletivo?
partido político que tenha representação no Congresso, pode ser qualquer uma das casas, basta ter um em uma das casas. O sindicato, a entidade de classe e uma associação. A associação, ela tem que estar pelo menos há 1 ano de funcionamento para ela entrar com esse mandato de segurança coletivo, porque tem mais pessoas nessa situação. Entendeu? Mandado de junção, ele serve para quando não existe norma regulamentadora. Falta de norma regulamentadora para que ele exerça aquele direito. Por exemplo, direito de greve. Está lá o direito de greve, tá, a Constituição garante. Porém, ele disse na forma da lei. Ou seja, precisa ser feita uma lei para regulamentar como é que vai acontecer. Vou ficar esperando? O Congresso não fez lei. Ninguém fez lei. E a Constituição diz que eu tenho direito a essa greve. E agora? Agora você vai entrar com mandado de injunção porque existe a falta de uma norma para regulamentar aquilo. Né? E aí você está deixando de exercer um direito que é seu porque o Congresso não fez a lei. Entra com mandado de injunção na Justiça. E aí, para defender os direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e sua cidadania. Tá bom? Habeas data também pode estar caindo para 2 coisas. Quero pegar informações relativas à minha pessoa, não é informação do coleguinha não, é da minha pessoa, que está nos bancos de dados de entidades do governo, do caráter público. Eu quero assegurar esse conhecimento. Posso entrar com a habeas data? Pode. Ou eu quero retificar uma coisa que está lá já, por exemplo. Posso? Posso. Quando eu não quero fazer isso por um processo sigiloso administrativo judicial, eu posso ir lá e retificar os dados. O habeas data é um remédio que primeiro você espera a negativa da administração. Por exemplo, você chega na administração, pede dados pessoais seus e é negado. Ou seja, você recebeu a negativa da administração. Agora você vai lá na justiça e vai judicializar para entrar com habeas data porque foi negado esse conhecimento dessas informações. Então, o habeas data serve para essas coisas aqui. Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa em bancos de dados e para retificar dados nesses bancos, tá? Corrigir. A ação popular pode cair. Quem é que pode entrar com a ação popular? Qualquer cidadão, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, é o cidadão. O que é o cidadão? É o cara que está com a capacidade eleitoral ativa em dias. O cara votou, está em dias. Esse é o cidadão. Para que é que eu vou entrar com a ação popular? O que é que eu vou entrar com a ação popular? Para corrigir o quê? Pessoal, um dano ao meio ambiente que o Estado está praticando, um dano ao patrimônio histórico, cultural que o Estado está praticando. Então, um dano que está lesionando o patrimônio público. Então, eu entro com a ação popular. Tá? Eu que entrei, eu fico isento de custas judiciais, salvo se for comprovado má-fé minha. Aí eu vou pagar, lógico, né? Esse é a ação popular, cuidado. Muniz, e a questão da assistência jurídica, a defensoria pública? É garantido de forma integral e gratuita ao pessoal que comprovar que não tem condição, suficiência de recurso. Tá? E se tiver erro judiciário? Meu amigo, se o Estado tem que indenizar o cara que foi condenado por erro judiciário. Ou ele ficou preso além da sentença, né? O Estado vai indenizar. Habeas corpus e habeas datas são remédios gratuitos, tá? Assim como qualquer ato necessário para o exercício da cidadania da pessoa é gratuito também. Tudo bem? Aí são as minhas apostas aí até o momento, direitos individuais e coletivos. Outro ponto que foi incluído agora em 2022, né? No artigo 5º, que é a questão da proteção de dados pessoais. A lei assegura a proteção de dados pessoais. O professor aí ele pode colocar lá na questão, salvo, exceto se for por meios digitais. A Constituição garante que é assegurada essa proteção, inclusive por meios digitais. Inclusive por meios digitais, tá bom? Proteção de quê? Dados pessoais. Professor, essas normas que tem na Constituição, direitos e garantias fundamentais, que a gente acabou de ver, eu aplico imediatamente ou é imediato? A aplicação ela é imediata.
Essas normas de aplicação imediata. Professor, e os direitos que eu tenho é só aquele que está no artigo 5º? Não. Ali é só alguns. Não tem como o legislador pensar e colocar todos ali. Esses direitos que a gente acabou de ler, eles não excluem outros decorrentes do regime de princípios aí, constitucionais, direitos humanos. As normas constitucionais elas não estão somente no artigo 5º, os direitos. Eles estão espalhados na Constituição. Então, a gente diz que essas normas dos direitos fundamentais, elas não são taxativas, não. Tá? Elas são exemplificativas. Estão ali como exemplo, né? Exemplificativas. Estão ali como exemplo. É isso o que a Constituição fala. Então, cai questões diretas sobre isso aqui, dizendo que é só aquilo ali que está lá na Constituição. Não. Outras normas podem ser consideradas como direitos, sim. Não necessariamente somente o que está no artigo 5º. E aí, essa daqui pode cair em direitos humanos também, porém está no artigo 5º. Os tratados que falam, que versam sobre direitos humanos. Vamos lá. Se é um tratado internacional que fala de direitos humanos, mas ele é aprovado nas duas casas, Câmara e Senado, em 2 turnos, 3/5 dos votos, o status dele é de emenda constitucional. Se é um tratado de direitos humanos, porém ele não foi aprovado nesse quórumzinho aqui, ele vai ter status de norma supralegal. Certo? Não esqueçam desse detalhe, por favor. Status de emenda constitucional, ele vai ter que ter essa aprovaçãozinha aqui, ó, 2 turnos, 3/5 dos votos dos membros. Tá bom? Por favor. Ok, encerramos direitos individuais e coletivos, agora direitos sociais. O que é que você acha que pode cair? Vamos lá. Direitos sociais. Quem são? Acredito muito no artigo 6º. Ele vai colocar uma questão lá, dizendo assim, são direitos sociais, exceto. Pode ser que caia uma questão dessa. Mas aí é você saber quais são esses direitos sociais. Está lá no artigo 6º. Educação, saúde, alimentação, o trabalho, moradia, transporte, o lazer, a segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Cuidado, aqui ele não colocou propriedade, colocou moradia. Propriedade é direito individual. Esses direitos aqui do artigo 6º são direitos de segunda geração. Direitos econômicos, econômico, social e cultural, né? Ou seja, aqui existe uma prestação positiva do Estado. Prestação positiva do Estado. Outro ponto importante. Quando a gente fala em direitos sociais, cuidado com a questão do mínimo existencial, viu? O mínimo existencial versus reserva do possível. Ou seja, o Estado faz de acordo com o recurso que ele tem no bolso. Na medida do possível, né? Para garantir uma boa lazer, construir mais praças, construir escolas, o transporte público, tudo isso, alimentação. Só que, lógico, se eu disser assim, ei, Estado, de acordo com o que tem no bolso, tu vai fazendo, né? Ele disse, Aí, meu amigo, só que eu tenho que garantir pelo menos o mínimo, né? Tem que ter o mínimo de sobrevivência. Para isso, o mínimo existencial é uma forma de você controlar o Estado sempre alegar que, na medida do possível, nós iremos fazendo. O mínimo existencial é o mínimo para você ter ali a garantia, o dinheiro, para você exercer o quê? Segurança, lazer, transporte, saúde e educação. Aí vem a questão do salário mínimo. Então, tem a ver com os artigos dos direitos sociais. Tranquilo? Então, às vezes, você pode até judicializar casos que o Estado diz que não tem dinheiro para pagar um remédio é muito caro. E aí, aqui, como tem a questão da vida, né, o mínimo para você existir, às vezes o Estado
recebe um processo na justiça para obrigar a pagar aquele remédio àquela pessoa. Tá bom? Outro ponto importante que foi adicionado recentemente. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas têm o direito a uma renda básica familiar. Como? É um programa permanente, não é temporário. É um programa permanente de transferência de renda, tá? Foi acrescido recentemente. Lógico que tudo dentro do limite da legislação fiscal e orçamentária. Direitos políticos, Muniz. Bom, direitos políticos, eu acredito muito no artigo 14 também. As pessoas elas podem exercer, pessoal, seus direitos políticos, cobrar de duas formas, ou diretamente ou indiretamente. Como é que eu cobro indiretamente? Eu elejo um político para ele me representar lá na Câmara, ou no Senado, ou na Assembleia. Beleza? Eu elejo o presidente para estar representando. Isso é a forma indireta de você exercer o seu sufrágio. Eu posso exercer diretamente, pessoal? Pode. Por exemplo, quando você vai lá, sai da sua casa para votar um plebiscito. Lembra daquele caso das armas? Para saber se era a favor ou não? Pois é. Ali, você está exercendo diretamente. Olha, diz que não. E você está votando. Não é os políticos, não. É você que está votando. É o voto direto, secreto. Tá? Então, como é que é exercer esse sufrágio de forma direta? Por meio de plebiscito, um referendo ou iniciativa popular. São ferramentas que você pode diretamente exercer ali o seu poder ali, dizer não ou sim para certas coisas no país. Agora o restante é por meio dos políticos que vão votar, tá bom? Quem vota, Muniz? Quem é obrigado e quem é facultativo? Quem é obrigatório, maior de 18 anos. É facultativo para quem? Analfabeto, maior de 70, e os maiores de 16 e menor de 18. Beleza? Não esqueçam desses detalhes, pode ser que caia. Voto obrigatório e voto facultativo. Outro ponto importante. Muniz, quem não pode votar? Estrangeiro e o pessoal que está no serviço militar obrigatório, os conscritos. Quais são as condições para uma pessoa se eleger, Muniz? O cara tem que ser brasileiro, nacionalidade brasileira, tem que estar exercendo seus direitos políticos, está em dias, tem que ter um alistamento eleitoral em algum local, o domicílio eleitoral na circunscrição, tá? Que você está ali se candidatando, você tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição e você tem que estar afiliado a um partido, né? Questão da idade. Essa questão da idade também é uma condição de elegibilidade, porém vai depender para qual cargo. Por exemplo, 35 anos, presidente da República, vice-presidente e senador. 30 anos, governador, vice-governador. 21, deputado. Qualquer deputado, 21, o vice-prefeito, juiz de paz e prefeito também. Vereador, basta ter 18 que já pode. Muniz, os estrangeiros e os analfabetos podem se candidatar? Não. Eles não podem ser elegíveis. Eles são inelegíveis. Os inalistáveis, ou seja, a pessoa que não pode se alistar. E, lógico, os analfabetos também não podem se candidatar. Eles podem votar, é facultativo para eles. Outro ponto importante. Um negócio chamado inelegibilidade reflexa. Que é isso, Muniz? Decan costuma cobrar isso aqui, viu? São inelegíveis quem? Parente, com mulher do cara, cônjuge, parente consanguíneo até o 2º grau, até mesmo por adoção. Os parentes de quem? O cara que é presidente da República, governador e prefeito. Ele não pode se candidatar onde? Dentro do território onde o parente dele domina. Por exemplo, a mulher do governador. Ela pode se candidatar a deputado dentro do estado? Não, porque aí também ficaria fácil, né? O cara é governador, ele chega lá e elege ela, fácil. Entendeu? Não pode. Professor,
Parente de um prefeito. Pode se candidatar a vereador? Mulher dele? Não. Não pode. Por quê? Porque está dentro do território de jurisdição do titular. Ela está se candidatando a vereador dentro do município onde ele é prefeito. Não pode. Tá? Não pode. Professor, mas se eu sou um parente de um senador, de um deputado, eu posso me candidatar? Pode. Porque a lei fala que você não pode ser parente de presidente, de governador e de prefeito. Ou seja, o pessoal do Poder Executivo. Entendeu? Eles são inelegíveis. Que aí ficaria fácil, né, pessoal? O cara vai conseguir eleger rapidinho o parente dele. Por causa da influência que ele tem. Até mesmo quem substituiu o prefeito, presidente, no período anterior a 6 meses. Vamos supor que um presidente deixou de assumir o cargo, então o governador deixou de assumir o cargo dentro de 6 meses, e o cara que substituiu ele, também, o parente desse cara, o parente do cara que substituiu o governador, esse parente também não pode, é inelegível. Porque a Constituição diz, ó, ou de quem o haja substituído dentro dos 6 meses. Agora, se um desses parentes já era titular de um mandato eletivo antes e está só se candidatando à reeleição e o marido é prefeito, nesse caso pode, porque ela já era eleita antes. O negócio é o cara ser governador, se eleger governador, prefeito ou governador, e aí, meu amigo, depois que ele já é prefeito, aí ela entra para se candidatar como deputado, por exemplo, estadual, ou deputado que esteja dentro da circunscrição do governador. Aí não pode. Tá bom? Professor, mas se eu me separar do cara, pode? Súmula 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato. No curso do mandato, ela se separou no mandato ainda, não afasta a inelegibilidade. A única coisa que vai afastar, que vai deixar ela se candidatar, é se ele morrer. Ó. A morte de um prefeito, no curso do mandato, não acarreta a inelegibilidade do cônjuge. Fechou? Ou seja, ela pode se candidatar. Agora, só separar continua sendo inelegível. Essa aqui eu acho que pode cair, porque tem a ver com o militar, né? O cara que vota, ele também pode ser votado. Ou seja, o militar listável é elegível. Como? Se ele tem menos de 10 anos, se afasta. Se ele tem mais de 10 anos, agrega ele e depois ele passa automaticamente para reserva quando ele for diplomado. Isso se ele tiver mais de 10 anos de serviço. Menos de 10 anos tem que se afastar, infelizmente. Impugnação diante da Justiça Eleitoral. Pessoal, se for comprovado que teve abuso de poder econômico, corrupção e fraude na campanha, o mandato eletivo do cara pode ser impugnado no prazo de no prazo de 15 dias contado quando ele for diplomado. Tem 15 dias para ocorrer a impugnação dele perante a Justiça Eleitoral. Cuidado com esse prazo, 15 dias. Agora vem um dos artigos mais importantes que eu julgo. Esse aqui eu acho que pode vir na prova de vocês, tá? Esse artigo é importante. O que é que ele fala, Muniz? Vamos lá. Ele diz assim, ó. Primeiro que não existe cassação de direitos políticos. Já começa por aí. O que existe é perda e suspensão. Quais são os casos que a gente pode perder ou suspender? Se o cara tiver cancelado a naturalização dele por uma sentença do juiz transitada em julgado, ele vai perder os direitos políticos. Professor, incapacidade civil absoluta. Não é incapacidade relativa, é incapacidade civil absoluta. Vai estar suspenso os direitos políticos. Se o cara for condenado por uma sentença transitada em julgado, enquanto permanecer os efeitos da sentença, ele está lá com seus direitos políticos suspensos. Professor, ele se recusou a cumprir a obrigação a todos impostos e se recusou a cumprir a prestação alternativa também. Lembra do caso da escusa de consciência? Gera perda. O professor foi condenado por improbidade administrativa, suspensão dos direitos políticos, que é uma das penas. Aí depende, se for por causa de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, aí vai ter lá o período da suspensão. Isso está na lei de improbidade. Inclusive vai cair no seu concurso. Certo? Vamos aqui na organização política administrativa.
Artigo 18. Essa aqui costuma cair mais em prova. Como é que acontece essa organização política administrativa dentro do Brasil? É formado por quem? Pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. República Federativa do Brasil. A RFB, ela tem soberania. A RFB, República Federativa, que é formada pela União, Estado, Distrito Federal e Município, ela tem soberania. A União não tem soberania, o Estado não tem soberania. Ele tem autonomia administrativa, financeira, orçamentária, tá? Mas quem compreende a República Federativa do Brasil está lá, é a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios. Tranquilo? Ele falou em território aqui? Não falou. Cuidado. Brasília é capital federal. E os territórios federais são da União, tá? Ele pode dizer que seria da República. É da União. A criação e transformação em Estado desse território, elas têm que ser reguladas por uma lei complementar. Pode ser que na questão ele diga que essa reintegração ao Estado... esse território que eu vou entregar de novo para o Estado de Pernambuco, por exemplo. Né? Fernando de Noronha. Vou reintegrar a Pernambuco. Tem que ser por meio de lei complementar. Os territórios federais, eles integram a União. Mas se for dado de novo para o ente, por exemplo, o Estado, tem que ser feito mediante lei complementar. Agora, essa situação pode cair. Professor, pode ser criado um Estado no Brasil? Ou incorporar, ou desmembrar? Pode. Só não pode haver essa exceção, ou seja, um Estado sair e declarar a independência dele, pronto, eu sou sozinho. Não. Ele faz parte da República Federativa. Então, como é que eu faço para o Estado se dividir ou criar um novo Estado? Tá? Duas coisas. Tem que ter uma aprovação da população por meio de um plebiscito. E o Congresso vai lá e edita uma lei complementar para criar. Então, são duas coisas, plebiscito e lei complementar. Para criar um município, aí o negócio é mais em cima. Tem mais coisas. Primeiro, uma lei complementar define o período. A lei estadual cria o município, logicamente se passar. Tem que ter uma consulta à população por meio de plebiscito. E antes tem que ter um estudo de viabilidade municipal. Ou seja, para saber se realmente tem condição de virar um município. Tem hospital, tem isso, tem aquilo. Tem que ter o EVM, tem um plebiscito, uma lei complementar federal e uma lei estadual. Para eu criar, fundir, desmembrar um município, que é diferente aqui do Estado. Tranquilo? O artigo 19 já é bem claro. Eu gosto, as questões da IDECAN, geralmente ela coloca letra de lei mesmo. O que é que o Estado não pode? O que é que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não podem? O que é vedado? Não pode estabelecer culto religioso ou igreja, nem subvencioná-las, nem embaraçar o funcionamento dessa igreja, ou manter com eles uma certa relação de dependência. Não, nós dependemos da Igreja Católica. Não pode haver essa dependência. Tá? Ressalvado se for, logicamente, uma espécie de colaboração de interesse público, mas a regra é que não pode. Não pode a União, os Estados, o município, recusar fé a um documento público. E nem criar distinção entre brasileiros, não pode. Outro que pode cair, artigo 21, questão das competências. Agora pode ser que caia competência da União, é competência do Estado, é competência do município, é comum, é competência de legislar somente da União, ou da União e dos Estados. É isso que vocês têm que prestar atenção se cair alguma questão na prova. Eu coloquei só os principais, tem mais lá. Essas aqui são apostas. Tá? Do que é que mais pode se encaixar para vocês, principalmente uma ideia que ela gosta de cobrar muito essas questões do concurso que ela está fazendo. Por exemplo, se ela está fazendo para a Polícia Militar, ela gosta de usar muita coisa da Constituição que envolve a Polícia Militar, os militares, né, das Forças Armadas. Entendeu? Vamos lá. Compete à União. Não é o município, não é o Estado, é a União. Decretar o estado de sítio, defesa e intervenção federal. Autorizar e fiscalizar produção e o comércio de material bélico. Olha aí, ó. Comércio de material bélico. Estado de sítio, defesa e intervenção fica com a União. Olha essa que pode cair na prova de vocês. Organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro
Não, mas aqui é do Distrito Federal. Ah, professor, entendi. Então, no caso, a União, ela paga, né, mantém as polícias lá do Distrito Federal. Isso, mas elas continuam sendo subordinadas ao governador de lá, porém é pago pela União. Beleza? É assim que acontece. Quem executa o serviço de polícia marítima aeroportuária de fronteira é a União, através da Polícia Federal, né? O artigo 22 pode ser... Ah, o pessoal disse assim, professor, e a faixa de quilômetros lá da fronteira? 150 km, tá? A faixa, né? De quilômetros de fronteira. Ali, né, da largura, né? Assim, do que é considerado faixa de fronteira. 150 quilômetros. Compete privativamente à União legislar sobre. Cuidado. Ali, o que eu falei aqui, ó, é competência exclusiva da União. São competências materiais de execução, não é de fazer lei. Aqui, agora a gente vai para a competência da União, mas de criar uma lei, de legislar. O que é que a União pode legislar, mandar lá para o Congresso para criar uma lei sobre o quê? Vamos lá. Se for alguma coisa... Nas questões, eles costumam cobrar um textinho, uma situação hipotética. Aí diz assim. Um estado tal... Deixa eu ver aqui. Ele diz assim, ó. Um estado tal decretou intervenção federal. Como é o estado, não pode decretar intervenção federal. É a União que decreta. Ele pode dizer assim. Um estado tal que estava com deficiência na legislação penal criou um crime. Aí eu te pergunto, Estado pode criar por meio de lei um crime, direito penal? Não pode. Por quê? Porque compete à União legislar sobre direito penal. Então é mais ou menos esse estilo de questões que pode vir na prova de vocês. Subir para cá. Então, é decorar, meu amigão. É aprender mesmo, ó. Compete privativamente à União legislar sobre o quê? Tudo que envolver direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Compete à União. A União também vai legislar, criar lei sobre águas, energia e informática, telecomunicações e radiodifusão. Trânsito e transporte, cai demais aqui. A questão vai dizer que o município legislou sobre trânsito. Não pode. Quem legisla sobre trânsito é a União. Entendeu? Olha essa aqui que pode cair, ó. Quem é que compete legislar, fazer lei sobre normas gerais de organização, material bélico efetivo das polícias militares, ó? Das polícias militares, quem faz essa criação de lei de normas gerais é a União. É a União, tá bom? Cuidado, esse aqui pode cair na sua prova. Quem legisla sobre Seguridade Social é a União, mas se for Previdência, é uma competência concorrente entre a União e os Estados. Agora, Seguridade, se a questão cobrar só Seguridade Social, você já sabe que é competência privativa da União. Essa aqui foi incluída em 2022, ó. Proteção e tratamento de dados pessoais. Quem faz isso? A União. Professor, essas competências privativas da União, elas podem ser delegadas para os estados? Podem. Ela pode, por exemplo, por meio de uma lei complementar, a União pode autorizar os estados a legislar sobre algumas questões específicas dessas matérias que a gente falou aqui. Não coloquei todas, tem outras, tá? Mas só para você ter uma noção. Ele pode pegar um termozinho desse, ó, aqui, informática, energia, colocar uma historinha no enunciado e aí perguntar: essa lei ela é inconstitucional? Essa lei ela é constitucional? Ele vai saber se você sabe, por exemplo, que esse assunto é de direito agrário ou direito eleitoral, foi feito pelo município, ou seja, é uma lei inconstitucional, porque vai de encontro à Constituição. A Constituição diz que, no caso, quem legisla sobre direito eleitoral
é a União. Então, são esses detalhes que vocês têm que ter na hora da prova, tá? O artigo 24, ele fala o seguinte. Como é concurso estadual, né? A gente pode focar um pouco mais nessa parte. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. O que é isso? Aqui é tanto a União quanto os Estados que vão legislar sobre esses assuntos. Não é somente a União, os dois podem legislar. Vou puxar para cá. Os dois podem legislar. Quais assuntos? Direito tributário, até porque o Estado tem sua forma de arrecadação, a União tem sua forma de arrecadação. Financeiro, penitenciário também. Tem a penitenciária estadual e a federal, então eles podem legislar. Econômico e urbanístico. Orçamento também é concorrente. Juntas comerciais. Custas de serviços forenses. Produção e consumo. Floresta, caça, pesca, fauna, natureza, defesa do solo. Recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle de poluição. É os dois. Proteção de patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proteção, legislar, criar lei sobre proteção pode ser tanto o Estado quanto a União. Lembrando que a União fica em estabelecer as normas gerais, tá? E o Estado ali, normas mais específicas às suas peculiaridades do Estado. Quem legisla sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente? Dano ao consumidor, que é direito de terceira geração. Danos estéticos, valor artístico, histórico, turístico, paisagístico. É os dois, é uma legislação concorrente entre União e Estado. Quem legisla sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciências, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação? É os dois, tanto a União quanto os Estados. Quem legisla sobre a criação e o funcionamento de juizado de pequenas causas? Tanto a União quanto os Estados. É uma competência concorrente. Cuidado! Legislar sobre procedimentos em matéria processual é diferente de legislar sobre direito processual penal. Certo? É diferente. Por quê? O direito processual penal é uma competência privativa da União, certo? Privativa da União. Agora, procedimentos em matéria processual aí já é concorrente entre Estado e a União. Lembra que eu falei? Previdência social é concorrente entre Estado e União. Se falar Seguridade Social, privativo da União. Quem legisla sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis? Se cair na questão direitos das polícias civis, organização, é os dois. União, Estado. É concorrente. Agora vem um dos pontos mais importantes, que é esses 4 parágrafos aqui, tá? Mostrei para vocês todos os assuntos que a União e o Estado podem legislar concorrentemente, ou seja, os dois podem fazer. Agora, nós vamos tratar um pouco mais da como é que é feito. Por exemplo, se eu pegar direito penitenciário, que os dois fazem, né? Por exemplo, vamos lá, colocar um exemplo aqui. Direito penitenciário. Certo? Não é concorrente dos dois? É. Os dois podem legislar sobre penitenciário. É só lembrar que tem o quê? Tem o DEPEN e tem a Polícia Penal do Estado. Os dois podem fazer coisas diferentes. A União, ela vai criar um esqueleto, ou seja, ela cria normas gerais sobre esse assunto aqui. A União se limita a fazer norma geral. As normas específicas ficam com o Estado, entendeu? Essas competências da União de legislar sobre normas gerais, ela não exclui a competência suplementar do Estado, porque se a União fez uma lei geral falando sobre direito penitenciário, o Estado vem e cria uma norma mais específica, adequando ao seu Estado, ou seja, uma norma que vai suplementar aquela norma geral que a União fez.
Ou seja, os dois podem fazer concorrentemente, né? Só que a União se limita com as normas gerais e o Estado fica com as normas mais específicas, normas que vão suplementar essas normas gerais. Muniz, o senhor falou que a União fica com norma geral, né? Isso. E se não existir norma geral? Beleza, se não existir, o Estado vai ficar de mãos atadas, braços cruzados? Não. O Estado vai lá, exerce a competência plena e vai atender às necessidades do seu Estado. Ah, mas é que depois de um ano a União acordou. Ei, vocês já fizeram, foi? Ei, Estado, vocês já fizeram, foi a lei? O Estado, foi, tu ficou aí dormindo na rede? É. Pois espera aí que eu vou criar a lei. Aí o Estado diz assim, oh meu Deus, tomara que ele não crie uma lei que seja contrária à minha. Porque se tiver alguma coisa que eu fiz e for contrária a dele, eu vou ter que suspender a eficácia desses pontos que eu criei. É isso que vai acontecer. Então se ele diz assim, ó, professor, se a União não fez a lei da norma geral, o Estado faz. Aí se eles acordarem e criarem a lei federal, falando sobre as normas gerais, eu suspendo a lei do Estado? Não, você só suspende naquilo que for contrário à nova lei que a União vai criar. Porque ela acordou tarde, né? É isso, tá bom? Somente no que for contrário. Meus amigos, também o artigo 25, ele também é importante, porque é o seguinte, os estados, eles têm suas próprias constituições e leis. O que não for competência da União é do Estado. Ou seja, as competências do Estado, elas são residuais. Se você observar, tem muita competência da União. O que não é competência da União é competência do Estado. Tá bom? Então, são reservadas aos Estados as competências que eles não sejam proibidas por esta Constituição. Ou seja, é a competência residual. É resíduo que não for da União, sobra para o Estado. A questão do gás canalizado. Como é que fica isso aí? Quem explora a União é o Estado. É o Estado. Os estados, eles vão explorar diretamente, ou eles podem fazer uma concessãozinha, né? Contrato. Né? Uma delegação de serviço, por exemplo. Mas de gás canalizado, é os estados, não a União. Posso falar dessa matéria, professor, editando uma medida provisória? Não. É proibida a edição de medida provisória para regulamentar essa questão dessa concessão de gás canalizado ou exploração de gás canalizado. Tá bom? Não pode ser editada por meio de medida provisória, não. Professor, e criação de região metropolitana? É os estados também, cara. Só que é por meio de lei ordinária? Não, é lei complementar. Cuidado. Lei complementar. O cara pode instituir uma região metropolitana. Quem é o cara? Os estados. São os municípios limítrofes lá da capital. Tá bom? Instituição de região metropolitana mediante lei complementar. Os estados fazem. Ei, Muniz! Quais são os bens dos estados? Por que o senhor colocou isso aí? Porque tu tá fazendo um concurso pro estado, né não? A IDECAN, ela gosta muito de coisas do estado. Água superficial, subterrânea, que não seja da União. Lembra que eu falei? O que não é da União é do estado. Né? Logicamente, que não é do estado, é do município. Áreas, ilhas, costeiras, oceânicas, que tiver sob o domínio do estado. Aquelas ilhas que tiverem sob o domínio da União é da União. Se tiver sob o domínio dos municípios, é do município. Ou de terceiros, na ilha particular, é do particular. Tá bom? Ilhas fluviais e lacustres que não pertencem à União. É do Estado. Terras devolutas. Não compreendidas da União, ou seja, são terras devolutas, porém não é da União, então é do Estado. Número de deputados da Assembleia Legislativa. É o triplo da representação da Câmara dos Deputados. Triplo. E atingido o número de 36, é acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Salário dos deputados estaduais, no máximo 75% do que é estabelecido para os deputados federais. Beleza? É assim que você vai fazendo revisões rápidas dos principais pontos da sua prova.
Forças Armadas. Tá lá no top do edital. Pode cair? Ora, se não é. Artigo 142. Quem são as Forças Armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. É instituição permanente? É regular? Quem é o chefe supremo? Presidente da República. Para que serve? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário. E, por iniciativa de qualquer destes, por qualquer um desses poderes, a garantia da lei e da ordem. Ela pode invocar. Tá bom? Não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Lembra que a gente falou isso aí? Os membros das Forças Armadas são militares. Quem dá as patentes? O presidente da República. Tá bom? Quem dá as patentes é o presidente da República. Ei, Muniz, e se o militar passar num emprego permanente ou temporário? Se ele passar no concurso, que é um emprego permanente civil, se ele tomar posse em outro cargo, ele é transferido para a reserva. Professor, mas se é só uma função temporária? Beleza. Se ele é da ativa, tá? Tem que ser da ativa, viu? Se ele é da ativa, passou no concurso, na verdade é temporário. Não é uma função eletiva, mas é temporário. Pode? Pode. Ele vai para a reserva? Não, ele fica agregado ao quadro, né? Só pode ser promovido por antiguidade e depois. Se passar se depois de 2 anos ele ainda continuar, ele vai ser transferido para a reserva. Entendeu? Sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, ele é transferido para a reserva. Beleza? Tranquilo aí? Não esqueçam desse detalhe, detalhíssimos aí. Tranquilo, pessoal? Beleza. Organização político-administrativa. Como é que funciona isso aí? Militar. Pode ou não pode? Sindicalização e greve? Não pode, é proibido. Não pode sindicalizar e greve. Não pode. O militar, enquanto ele tiver em serviço ativo, ele não pode estar afiliado a partido político. Importante. Enquanto ele estiver em serviço ativo. Próxima. E as mulheres e os eclesiásticos, eles ficam isentos do serviço militar obrigatório, tá? Eles ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz. Fazer outras coisas. Segurança pública, Muniz. O que é que você acha que pode cair? Tá aí, ó. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quem são os órgãos da segurança pública? Polícia Federal, PRF, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM, Bombeiro e as polícias penais. Aqui são taxativos, tá? As guardas municipais, elas não se encontram nesse rol. Força Nacional não se encontra nesse rol também não. Vai lá. Quais são as atribuições da Polícia Federal que tem na Constituição? Tá lá. É um órgão permanente, é de carreira, tem que fazer concurso. Ela apura infrações penais contra a ordem política e social para proteger os bens da União, né? Não somente da União, mas das entidades autárquicas, empresas públicas. Eu falei sociedade de economia mista aqui? Não! Eu não falei sociedade de economia mista aqui. Ela não entra na sociedade de economia mista. Beleza? Entidades autárquicas e empresas públicas. Não falei de sociedade de economia mista. A Polícia Federal, ela vai proteger as entidades autárquicas e empresas públicas, tá? Também infrações em que a prática seja de um estado para o outro. Por exemplo, uma prática que repercutiu entre estados, interestadual ou até mesmo internacional e exige uma repressão uniformemente daquele crime. Interestadual,
internacional, contra a autarquia, contra a empresa pública, contra a ordem política e social dos bens da União. Ela também reprime tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo dos outros órgãos, tá? Quem é a Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras? Também a Polícia Federal. E ela, com exclusividade, ela exerce as funções de Polícia Judiciária da União. É a Polícia Judiciária da União, é a PF. Polícia Civil, Muniz, como é que fica, hein? Ela é uma polícia judiciária, só que dos estados, né? Tá bom? Quem dirige ela? Delegados de polícia de carreira. E essa apuração de infração penal fica com ela. É qualquer apuração de infração penal? Não. As infrações militares, elas não entram. A Polícia Civil não vai apurar infração penal militar. Tranquilo? Muniz, e as polícias militares, que é o nosso foco aqui? O que é que elas fazem? É a polícia ostensiva e preserva a ordem pública. A Polícia Civil é a polícia judiciária. O pessoal tá fazendo simulado aqui direto, viu? Nos nossos grupos aqui. Coloquei um simulado hoje. Pessoal, olha aí. Polícia Militar é a polícia ostensiva, é a polícia administrativa. Porque ela exerce a polícia ostensiva e preserva a ordem pública. Depois que o crime aconteceu, quem entra é a Polícia Civil. Tá? Então, Polícia Militar preserva a ordem pública, a polícia ostensiva é a PM. E o Corpo de Bombeiro fica com as atribuições de defesa civil, proteção das pessoas, patrimônio, né? Execução de atividade de defesa civil. Então, atentos a esse detalhe. A PM, o bombeiro, eles são considerados como as forças auxiliares e reservas do Exército. E eles ficam subordinados ao governador. Juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Penal, eles se subordinam aos governadores. Detalhe, quem é que é a força auxiliar? Somente a PM e o bombeiro. Agora, a PM, o bombeiro, Polícia Civil e Polícia Penal são subordinados aos governadores, certo? Funções essenciais à Justiça. O que é que você acha que pode cair? Eu acho que deve cair Ministério Público. Tem mais a ver com a atividade policial. E Defensoria. Mas, vamos lá. É importante que você estude tudo. Porém, aqui são apostas do professor. Conceitos, viu? Ministério Público faz o quê? Ele é uma instituição permanente e ele é responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Cuidado que ele vai trocar na questão lá no final e botar disponível. De novo, isso aqui cai em prova. Defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, bens indisponíveis. Ministério Público. Quais são os princípios do Ministério Público? É o UI. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. São os princípios institucionais do MP. O MP, Ministério Público, ele abrange o quê? O Ministério Público da União e dos Estados. O Ministério Público da União ela tem algumas subdivisões aqui. Ó. Tem o Ministério Público Federal, o do Trabalho, o Militar, ó lá, Militar, e o Ministério Público do DF. Então, quando a gente fala Ministério Público, a gente tem que pensar o quê? Tem o da União e tem o dos Estados. Aí o da União compreende MPF, Ministério Público do Trabalho e o Público Militar. Parágrafo 1º, quem é o chefão? É o Procurador-Geral da República, o PGR. Ele é nomeado pelo Presidente da República. Tem que ser integrante da carreira, maior de 35 anos. E essa aprovação dele tem que ser aprovada por maioria absoluta de quem lá do Senado, a escolha do Procurador-Geral da República. Mandato de 2 anos e é permitido uma recondução para o cargo, ou seja, no máximo aí 4 anos. Ok? Professor, vamos lá. Vamos lá. As garantias do Ministério Público. Como é que é feita essas garantias? É vitalício, ou seja, eles têm vitaliciedade, os membros. Os membros, não é todo mundo, é membros do Ministério Público, promotor e tal, procurador.
membros do Ministério Público, eles têm vitaliciedade após 2 anos de exercício. 2 anos. Não pode perder o cargo, senão por sentença judicial transitada e julgada. É a única forma de ele perder o cargo. Inamovibilidade é outra garantia. Ou seja, ele não pode ser removido, a não ser por motivo de interesse público, e tem que ser uma decisão do colegiado do MP, votado pela maioria absoluta dos membros, e nem pode ter seus subsídios reduzido, ressalvado os dispostos aqui no artigo 37 da Constituição, depois você dá uma olhadinha. Mas a regra, não pode reduzir salário deles. Então, quem são as garantias? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Mas ainda não chegou no ponto que eu acho que vai cair na prova de vocês. Vamos seguindo aqui. Proibições do Ministério Público. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode receber honorários, nem percentagens ou custas processuais. A qualquer título ele não pode receber isso. Honorários, porcentagens e custas processuais. Ele também não pode exercer a advocacia, o membro do Ministério Público. Ele não pode participar de sociedade comercial. O membro do Ministério Público, na verdade, ele pode exercer atividade de magistério, mas a regra é que ele não pode exercer, ainda que ele tenha disponibilidade, qualquer outra função que não seja a função de magistério, que é a única exceção que tem. Professor, ele pode exercer atividade político-partidária? Não pode, não pode. Ele pode receber, professor, auxílio, contribuição de pessoa física, entidade pública ou privada? Não pode, exceto as que sejam previstas em lei. Mas receber auxílio, contribuição de pessoa física, entidade pública, não pode. Agora vem o 129, que eu acho que pode cair para vocês. Quais são as funções do MP? Ele é o titular, ele vai promover a ação penal pública. Privativamente. Zelar pelo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, promovendo medidas que vão garantir essa proteção. Promover o inquérito civil e ação civil pública, olha aí, ó. Promover inquérito civil e ação civil pública para proteger quem? Patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses coletivos, ou seja, difusos e coletivos. Direito ao meio ambiente, né? Consumidor também. Promover a ação de inconstitucionalidade. Ele acabou de ver uma inconstitucionalidade, por exemplo, lá de uma lei. Como a gente já falou de organização administrativa. Ele pode promover uma ação dessa? Pode. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Agora esse aqui eu acho que cai. Exercer o controle externo da atividade policial. Cuidado na hora da prova, ele troca externo por interno. É o controle externo da atividade policial. Na forma de uma lei ordinária, não. Na forma de uma lei complementar. Tá? O Ministério Público pode requisitar que o delegado instaure um inquérito policial para apuração de fatos. Ele pode exercer outras funções que sejam compatíveis com a finalidade do Ministério Público, fiscalização da lei. E é proibido representação judicial e consultoria jurídica em entidades públicas, viu? Ministério Público não pode fazer representação judicial e consultorias em entidades públicas. Está aqui, ó. É vedado a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Outra que pode cair, vamos lá. Defensoria Pública. A Defensoria Pública, agora cuidado, ó. Cuidado com o conceito lá do Ministério Público e da Defensoria. A Defensoria é uma instituição permanente, essencial à função do Estado. E o que ela faz? Promove direitos humanos e a defesa. Cara, falou promover direitos humanos, você já sabe. Tá com a Defensoria. Em todos os graus. Tanto judicial e extrajudicial. Direitos individuais e coletivos. De forma integral e gratuita. Já sabe que isso aqui é conceito de Defensoria Pública. A quem? As pessoas que não têm condição. Aos necessitados.
é a Defensoria Pública. Beleza, pessoal? Meus amigos, e assim nós terminamos as minhas apostas, parte 1, para o concurso na parte de Direito Constitucional da IDECAM, tá? Acredito muito em alguma coisa desses artigos aí. Vai ter a segunda parte, onde nós vamos falar dos poderes, né? Tá faltando o executivo, as atribuições, o legislativo e o judiciário. Porém, essa aula é só da segunda parte, é só para quem adquiriu o curso de reta final e de apostas do professor Muniz do concurso, tá bom? Aqui só vai para quem é aluno do curso professor Muniz. Quer ser aluno do professor Muniz? Ainda dá tempo. Tá aqui o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, para você adquirir o curso de reta final e apostas, beleza? Eu vou fazer as apostas até o dia da prova. Curso de reta final do professor Muniz está bem baratinho o preço, tá R$ 297. Acabou, você só paga isso, paga mais nada e vai ter acesso a tudo. Simulado, falar com o professor, grupo do Telegram, link de questões, tudo. E as aulas 4 dias na semana ao vivo com essas apostas que eu estou fazendo agora, tá? Eu estou na semana de apostas até o dia da prova. Quer adquirir o curso? Tá aqui na descrição do vídeo. Para complementar os seus estudos, tá lá, tá na descrição do vídeo, ó. Comprou, manda o comprovante pro WhatsApp, que também tem na descrição do vídeo, que aí a gente vai te adicionar nos grupos, tá bom? Para receber os materiais. Não esqueça, adquiriu o curso aqui no link, manda o comprovante pro WhatsApp, para você ser adicionado nos grupos para receber os materiais, tá bom? Beleza? Não esquece. Então, vou deixar aqui na descrição. Pessoal, gostaram das apostas aí? A segunda parte vai ficar com quem adquiriu o curso, tá bom? Beleza? Apostas, show de bola. Tô esperando você lá no curso de reta final do professor Muniz. Espero que tenham gostado. Grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês e até mais, pessoal.